Hello, hello, tudo bom com vocês? Eu sou Janina Ricardo, para quem não me conhece, eu sou estrategista jurídica especializada no mercado beauty. E há mais de 10 anos eu atuo estruturando a contratação de equipes com foco em evitar problemas trabalhistas, entre outras coisinhas mais. Hoje a gente vai falar sobre um ponto que está fazendo muita parceria virar processo, minha gente. Quando a parceria se torna um vínculo empregatício. Mas antes de começar, já curte aqui esse vídeo e se inscreve no canal, porque aqui você aprende a crescer com segurança e não na base do risco, do medo e do susto. Combinado? Ah, você também pode enviar esse vídeo para quem você acha que precisa saber do que a gente está conversando aqui. Vamos alinhar uma coisa muito importante, logo de começo. A lei do salão parceiro é válida, inclusive reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Então, não tem nada de errado trabalhar com parcerias, certo? O problema não está no formato da contratação, está no jeito que essa contratação é feita na realidade. Porque a justiça, ela não analisa só o contrato, ela analisa o comportamento. E é aí que muita empresa, que muito salão parceiro se perde. Hoje, o judiciário tem uma atuação muito direta e objetiva. Não importa o nome que você deu para a relação. Se você chama de parceria, se você chama de funcionário, o que importa é como ela funciona na prática. Se parece um emprego, vai ser tratado como um emprego. E sabe o que mais pesa? Não é só pagamento, não é só jornada de trabalho, é a forma como essa relação é conduzida no dia a dia. Eu vou contar para vocês um caso real que eu analisei recentemente. Uma pessoa, uma clínica que tinha esteticistas contratadas como profissionais parceiras, recebeu uma reclamação trabalhista. Não tinha a nossa blindagem, tá? E um dos pontos mais fortes do processo foi algo que muita gente ignora, mas que muita gente faz na prática, que é usar uma linguagem dentro da empresa como se a profissional parceira fosse uma seletista. A liderança se referia a ela ou se direcionava a ela, cobrando pelo expediente, informando que ela não poderia largar mais cedo, que a folga dela seria tal e tal dia, que o expediente dela não tinha encerrado, que o salário dela já tinha sido depositado. Então, pensa comigo, isso é parceria, por mais que ela recebesse uma comissão. Ou quando você escuta essas palavras, você já entende automaticamente que isso é uma relação de emprego. Você percebe o nível do detalhe e que é preciso que a liderança esteja atenta. Não foi a falta de um documento, porque ela tinha um contrato de parceria. Foi o comportamento do dia a dia que construiu prova contra a própria empresa. Então, preste muita atenção nisso, porque é exatamente aqui onde a maioria das empresas erram. Se dentro do seu espaço você chama a remuneração do profissional parceiro de salário, você diz que ele tem folga, você fala que ele tem expediente, você está criando um ambiente de emprego e você está construindo provas contra você. Parceiro não tem salário, parceiro tem repasse de comissões. Parceiro não tem folga, ele tem organização e bloqueio de agenda. Ele não tem expediente, ele tem disponibilidade de agenda no horário programado. Então, a parceria, ela tem sim determinada liberdade, apesar de que a liberdade da agenda, ela não pode ser confundida com a bagunça, tá? Isso precisa ficar claro e pode ser consignado no contrato. Não é que cada um pode fazer o que quer. Ele tem um certo grau de autonomia, mas também não pode ter um controle rígido de horário. A gente não pode falar que o expediente acabou, que o expediente não começou, que dentro do atendimento ela encerrou o expediente mais cedo. É preciso ter cuidado quando você controla e organiza essa autonomia. Porque, inclusive, eu tenho um vídeo aqui no YouTube, tá? Nesse mesmo canal, falando sobre a forma que vocês devem se comunicar com o parceiro. Porque esse é um dos pontos mais mal interpretados. As pessoas acham que ou a agenda vira uma bagunça ou cobra-se como se fosse um CLT. E existe um meio termo. Esse meio termo precisa estar fundamentado num contrato, tá? Mas jamais, em hipótese alguma, você deve chamar o profissional parceiro
para cumprir um expediente, pegar ou largar em determinado horário. Combinado? Então, se a liderança cobra como um profissional CLT, impõe regras como se ele funcionário fosse, e trata ele de uma maneira que ele não tem nenhuma autonomia de horário, há uma descaracterização completa dessa parceria. E não é sobre ter ou não regra, é sobre como essa regra é construída, aplicada e fundamentada. Então, quando um profissional funciona como se estivesse dentro de um cargo, seguindo uma lógica de uma equipe tradicional, em que ele tem um vínculo, isso pesa muito na hora do reconhecimento, mesmo que exista um contrato de parceria. Quando você leva ao judiciário essa relação em que o profissional é chamado como funcionário, ele é cobrado por expediente, ele recebe um valor fixo. Ele não tem autonomia de horário, ainda que relativa, mesmo que exista contrato, é considerado um vínculo empregatício, tá? É assim que os tribunais do trabalho têm entendido a relação de parceria, quando ela não é bem estruturada e bem gerida. Quando o contrato não conversa com a prática, certo? Não adianta você ter um contrato perfeito no papel, que ignora completamente o dia a dia. Quando a Justiça do Trabalho vê isso, ela olha e fala: isso aqui é uma fachada. Isso aqui está sendo uma fraude ao contrato de trabalho. Se você tiver que guardar uma única coisa dessa aula, é essa coisa que você tem que guardar. A lei do salão parceiro não protege só o contrato. Ela protege a coerência entre o que existe no papel e o que acontece na prática. O risco é muito grande quando a documentação está completamente diferente do como acontece na prática. Então, se você trabalha com parceria hoje e quer estruturar seu time nesse modelo, você pode acompanhar aqui nesse canal, porque eu trago muitas informações relevantes para você fazer essa gestão de maneira correta. E você precisa aprender a ter estratégia, porque não é só contrato que sustenta segurança jurídica. É sobre cultura, comunicação e posicionamento adequado. Se esse conteúdo te ajudou, curte o vídeo, se inscreve no canal e me conta, comenta aqui, conta para mim se você já usa a parceria na sua empresa, no seu salão parceiro, se você tem alguma dúvida sobre esse modelo de contratação, deixa aqui nos comentários porque a gente pode aprofundar muito mais esse tema. Também não esquece de dar uma conferida nos outros vídeos, porque tem muitos detalhes a respeito dessa contratação que eu trago aqui para vocês, além de outras questões relacionadas à vigilância sanitária, segurança jurídica no atendimento. Tudo está muito compilado aqui, certo? E disponível para vocês. Então, segue acompanhando, se inscreve aqui no canal. Se você quiser me acompanhar também através do Instagram, janinaricardo.adv. Lá eu compartilho cotidianamente a minha rotina enquanto estrategista jurídica, tá joia? E outras coisinhas mais. Então, se você quiser se aproximar um pouco mais desse conteúdo e de outros conteúdos voltados para a segurança jurídica de negócios, de beleza, estética, saúde e bem-estar, é só me acompanhar. Até o próximo vídeo, eu aguardo vocês por aqui nesse canal.